Abra a tua Bíblia em Efésios. Capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Efésios 5, 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Deus maravilhoso e eterno, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Te dou graças, Senhor, porque podemos estar na tua casa. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, nos protege. Bendito é o teu nome. Obrigada, Senhor. E em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a tua presença, a tua misericórdia, a tua graça, a tua sabedoria sobre nós, Senhor. Meu Deus, nos ensina a tua palavra. Nos ensina a viver para a tua glória. E que o teu nome seja glorificado neste culto e nas nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Fala, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que assim seja. Que eu diminua e o Senhor cresça, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Veja só, eu estava falando com Deus, ontem, para preparar a mensagem de hoje. E eu senti de Deus de dar algumas orientações, porque tem algumas pessoas que estão meio que sem saber o que fazer, Então, eu confesso que eu entendi assim de Deus falando, o meu povo precisa saber o que fazer. Então é claro que eu sei que você ora, você fala com Deus, mas eu me senti na responsabilidade de passar aqui algumas orientações para vocês, tá, irmãos? Falar da palavra de Deus, sim, mas passar algumas orientações também de como nós temos que agir agora nesses dias, que nós estamos vivendo. Tá bom, meus irmãos? Porque eu já expliquei para vocês o motivo de tudo isso, eu já expliquei o que vai acontecer daqui para frente, eu já falei para vocês, agora no estudo bíblico nós ainda falamos sexta-feira a respeito de mais coisas, que estão por vir ainda, segundo a palavra de Deus. E aí então eu senti de Deus de dar agora uma orientação de como que nós temos que agir. Porque às vezes a gente fica meio perdido, A gente fica assim meio sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, sem saber para que lado vai. Então veja só, como nós lemos aqui, Deus falando, através do apóstolo Paulo, então ele disse assim: desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui o que está nos falando? Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. No sentido de, tem muita gente dormindo, né? No meio de toda essa situação de caos, né? Porque estamos já no início de um problema muito sério, muito grande, que vai se tornar um caos para toda a sociedade, para toda a humanidade, né? Como eu tenho falado para vocês, eu não gosto de assustar vocês, mas eu também não posso esconder a verdade. Então, segundo a Bíblia, eu tenho que falar para vocês, né, o que está por vir. Já falei, outros cultos. E aí, então, para você despertar, olha só, desperta, ó tu que dormes. Muitos, meus irmãos, eu acredito que aqui não é o caso de nenhum de nós aqui, mas a gente pode ver que no mundo, né, e as pessoas muitas estão até gostando dessa situação. Não sei se vocês já perceberam isso, mas tem gente que está até gostando de ficar em casa, de não precisar trabalhar. É claro que agora algumas coisas, né, foram liberadas, graças a Deus. Não quero te assustar, mas não se admire se daqui uns dias não fechar tudo de novo. Espero que não, né? Espero que eu esteja errada, mas é bem possível. E então como que nós temos que agir? Então tem gente que está dormindo, está aproveitando. Ai, que coisa boa ficar em casa, ficar sem trabalhar, porque o governo está dando dinheiro, vamos aproveitar. O dinheiro do governo também acaba, né? E depois que o dinheiro acabar, como é que vai ser? Aí quando a fome bater no estômago, cadê o dinheiro para comprar comida? E daí não adianta culpar, né, os donos de indústrias, de fábricas, de grandes empresas, porque eles também não têm como pagar, porque não teve trabalho. Então nós temos que entender que é um tempo de nós despertarmos. Porque como eu vivo falando para vocês, o Senhor Jesus está voltando. E isso tudo, então, é cumprimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus está vindo. Não posso te dizer que seja esse ano, o ano que vem, não sei, mas Ele vem. E agora as coisas estão nos mostrando que está mais perto. Então Deus diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Mortos aqui não está falando de pessoa morta fisicamente, mas espiritualmente. Tem gente que está morto espiritualmente, porque não se liga nos fatos, não se liga nas coisas que estão acontecendo. Está dormindo. Não está nem aí para o que está acontecendo. Então é muito bom ficar em casa. Não acho, né, irmãos? E acredito que vocês que estão aqui também não pensam assim. Mas então Deus está nos alertando, e principalmente o seu povo, a sua igreja. Acorde, igreja, desperte, igreja, porque Jesus está voltando. E no versículo 15, diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais. Esse andais aqui não significa como você anda, como você caminha, como você se movimenta, não é isso. Mas é como você vive. Então nós podemos substituir aqui, porque o original da palavra é bem isso aqui, que eu vou falar agora, ó. Portanto, vede prudentemente como vives. Como você está vivendo. É isso que Deus está nos falando aqui. E Ele diz, e prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, se tem um tempo agora, irmãos, de buscar sabedoria de Deus, é esse tempo. Nós sabemos que sempre foi tempo de buscar sabedoria, mas agora é que nós não podemos ficar sem orientação divina. Amém, meus amados? Por quê? Porque tudo vai piorar. Eu acho que quando eu falo isso para vocês, dá um friozinho na barriga, né?
Mas, irmãos, pode ser que melhore um pouquinho a coisa ali depois do mês de agosto, setembro. Mas não vai voltar a ser como antes nunca mais. Então, por isso Deus está nos dizendo, vede como andas, ou vede como vives. Como você tem vivido, meu irmão? Como um nécio ou como um sábio? O que é um nécio? Um louco, um insensato. Uma pessoa que não tem controle, que não tem equilíbrio. Uma pessoa que não tem firmeza no que faz, no que fala, no que pensa. Né? Podemos dizer que é aquela pessoa assim, Maria vai com as outras. Está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Mas Deus diz, andai sim como sábios. Então é tempo de buscar sabedoria mais do que nunca, meus irmãos. Nas tuas orações, peça para Deus te dar sabedoria, para você saber como agir nesses dias que estão agora sendo mais difíceis. E que você não esteja dormindo. Por quê? Porque aquele que estiver dormindo, quando chegar realmente o caos, vai sofrer demais. Vai passar muito trabalho. Infelizmente, mas vai acontecer. E aqui diz assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a própria palavra do Senhor está nos dizendo que nós estamos vivendo em dias maus. Ah, pastora, mas isso aí foi escrito há 2000 anos atrás? Sim. Mas e qual foi o minuto no mundo depois do pecado de Adão que não foi mau? Sempre foi mal. E agora, como nós estamos no final dos tempos, nós podemos realmente esperar coisa pior. Então, olha só, porque os dias são maus, você deve remir o tempo. O que significa remir o tempo? Tem gente que quando lê isso aqui, acha que é aproveitar o tempo, trabalhar muito, adquirir muita coisa, remir o tempo, conseguir. Não é nada disso que a palavra de Deus fala. No original hebraico não é isso. Desculpe, no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando diz remindo o tempo, a palavra remir, o significado dela é tirar da praça. Você pode dizer, nossa, que estranho, né? Tirar da praça. O que tem a ver com remir? Porque nos tempos antigos, quando os escravos eram vendidos nas praças, a pessoa ia na praça comprar um escravo. Então, ele comprando um escravo, ele estava remindo aquele escravo. Ele estava comprando, tirando daquela situação da praça, que estava sendo vendido numa praça, e levava para sua casa para ser seu servo. Então, remir significa isso. Transformar uma coisa que não é boa em algo bom. Amém? Então diz ali, ó, remindo o tempo porque os dias são maus. O que significa isso? Se os dias são maus é porque eu estou passando por condições, né? Nós, eu digo a humanidade, passando por situações difíceis, passando por ocasiões que muitas vezes a gente não quer passar, mas que às vezes acontece. Então, no nosso caso, remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Amém? Aproveitar as oportunidades, aproveitar as ocasiões. Então, se eu aproveito as ocasiões, eu estou remindo o tempo nestes dias que são maus. Quer dizer, eu estou transformando uma situação ruim em uma coisa boa. Então, nós estamos vivendo dias maus. Então, eu tenho que remir o tempo. Quer dizer, eu tenho que mudar a situação. Eu tenho que fazer com que a situação ruim se transforme numa coisa boa para mim e também para os outros. Então, o que significa isso? As situações que nós passarmos nessa época difícil, nesse tempo difícil, né? Porque, como eu falei já aqui, que dia foi? Não me lembro mais. Acho que foi quinta-feira que eu gravei uma live.
Vocês vão assistir ainda essa live. Eu falei assim, ó, não acredite em pastores que estão prometendo muitas vitórias por aí. Tá, meus irmãos? Porque Deus abençoe que venha a vitória. Deus abençoe que a situação volte a ficar boa. Mas não é o que a Bíblia mostra. Então, se as coisas estão acontecendo, são problemas difíceis de se resolver, vamos remir o tempo transformando isso em coisa boa. Não que eu estou prometendo para vocês que vão vir coisas boas, não faço isso. Mas quero que você aprenda a remir o tempo, quer dizer, se você está em dificuldade, olhe os dois lados da moeda, como eu vivo falando para vocês, e transforme em bênção a situação que você estiver vivendo. Eu não sei, né, a situação que você está vivendo, espero que aqui ninguém esteja com nenhum problema, mas que a vida mudou, né, irmãos? Todo mundo tem que admitir isso. A vida mudou, né? Então, a gente não é acostumado a gostar de mudanças. O ser humano tem medo de mudanças. Então, as coisas que estão acontecendo, às vezes, podem nos assustar. Mas aproveite isso para você remir o tempo no sentido de, ei, vou mostrar para os outros que essa situação ruim é porque está para acontecer uma situação boa. Qual é? Jesus está vindo nos buscar. Então, remir o tempo para nós, nessa época, e para nós cristãos, é aproveitar esse tempo difícil que o mundo está passando, irmãos, onde algumas pessoas, graças a Deus, agora estão percebendo que aquilo que, vou usar a palavra crente, né, mas não gosto de usar, mas vou usar porque é como eles falam, que os crentes falavam está acontecendo. Então, alguns aí estão com o coração meio, agora meio mais quebrantado e possivelmente possam ouvir a palavra de Deus. Então, você e eu, nós temos que remir o tempo, transformando essa situação difícil, para tirar aquela pessoa que está lá no mundo e trazer para Jesus. Então, é tirar aquele escravo que está lá na praça, sendo vendido, e levar para casa. Ficou entendido isso, irmãos? Quer dizer, ganhar pessoas para Jesus. A nossa oportunidade agora é muito grande, irmãos, porque seja com quem for que você vai falar, agora a pessoa aceita ouvir. Né? Tem aqueles teimosos que nunca querem ouvir mesmo, mas a maior parte das pessoas agora estão querendo ouvir, porque estão querendo uma resposta, porque toda essa situação no mundo, porque esse vírus, porque a crise. Então, é a nossa oportunidade de remir o tempo. Então, nós temos que fazer isso. Você está fazendo isso com os teus vizinhos, com os teus parentes, com as pessoas que você conhece? Você já falou para alguém que isso tudo está acontecendo porque é sinal de que Jesus está voltando? Se não falou ainda, comece a remir o tempo. Comece a transformar essa situação ruim em bênção. Comece a transformar as palavras tuas para abençoar os outros, ao invés de você ficar só reclamando. Né? Porque muitas vezes nós cristãos vamos junto com aqueles que não têm Jesus e entramos na murmuração e entramos na reclamação. Não podemos ser assim. Tem alguém reclamando perto de você? O que você faz? Não, mas olha, é assim, Jesus está voltando, é por isso que está acontecendo isso. Então, isso é remir o tempo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, no 17 diz o seguinte: por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, olha só, em tudo que estamos vivendo, temos que observar a vontade de Deus, a vontade do Senhor. O que é essa vontade do Senhor? A vontade do Senhor vai se cumprir, nós querendo ou não. O mundo querendo ou não, a vontade de Deus vai se cumprir, porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então, mesmo que a gente não queira, porque eu acredito que nenhum de nós aqui queríamos estar passando por toda essa dificuldade aí. Né? Nós não queríamos isso. Mas é a vontade do Senhor.
Por quê? Porque as profecias têm que se cumprir, porque os fatos têm que acontecer, porque precisa, está escrito. E a palavra de Deus não muda. Deus não muda, Ele é imutável. Então vai se cumprir, nós querendo ou não. Então, nós querendo ou não vai se cumprir, então vamos fazer o melhor que nós pudermos para tirar pessoas das mãos do inimigo e trazer para o Senhor. Amém? E aqui continua, então, nós já fizemos a leitura, né? Mas o que eu queria te falar bem era até aqui. Então, só ali, ó, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, aqui o que é que Deus está nos falando? Que nós temos que ajudar uns aos outros, como é que eu vou usar a palavra aqui? Nos motivando uns aos outros. Se tem alguém que está desanimado, meu irmão, mas não fique assim. Pense, Jesus está vindo nos buscar. Então, nos incentivando uns aos outros, é essa a palavra. Amém? E como é que a gente faz isso? Não se embriagando com vinho, quer dizer, eu não vou me entregar para o mundo, eu não vou me entregar para as coisas do mundo. Eu não vou me desesperar e vou sair por aí fazendo coisa errada, bebendo, usando droga, eu não vou fazer isso. Mas o que é que eu vou fazer? Falando através de salmos, entoando e cantando louvores ao Senhor. Então, ao invés de você reclamar, se esforce e ajude os irmãos também a se esforçar. Porque cada ser humano é diferente, cada ser humano lida com as situações de forma diferente. Eu posso ser mais forte para algumas coisas e mais fracas para outras, que de repente você é mais forte do que eu. Ficou entendido? Então, um tem que ajudar o outro, um tem que fazer aquele apoio para o outro. Por quê? Porque nós somos um corpo só, como eu falei já esses dias atrás. Então, nós precisamos fazer isso. Mas aí você pode dizer assim, mas pastora, eu quero fazer, mas eu confesso que eu não sei o que fazer. Eu quero ser melhor, mas eu não sei como. Então, olha só, a primeira coisa, depois desses conselhos aqui, né, e os que eu vou te falar aqui, todos são por dentro da Bíblia. Eu não vou estar citando versículos, mas o que fazer? O que eu tenho que fazer, meu Jesus, nessa época tão difícil? A primeira coisa, levantar os olhos. Levante os olhos. Como assim? Olhe para Deus. Aonde que Deus está? No céu? Então, se Deus está no céu, você vai ficar olhando para o chão? É claro que isso aqui é um exemplo, mas Deus está no céu e também dentro de nós. Mas quando a gente diz olhe para cima, significa olhe para o alto, olhe para as coisas do céu, olhe para Deus. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa para eu vencer todos esses dias difíceis que estamos passando. Olhar para Deus, olhar para cima. Não se desanimar. Não andar cabisbaixo. Tem que olhar para Deus. Se você olha para Deus, você não enxerga o problema, porque o problema se torna pequenininho assim, porque Deus é muito grande. Amém? Então olhe para Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Levantar os olhos e olhar para Deus. Sempre. Então nunca, nunca deixe de olhar para Deus. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevar para os montes quer dizer para o alto, o monte está acima de nós. Então você vai olhar para o monte, mas Deus está acima dos montes. Então olhe para Deus. Primeira coisa, olhe para Deus. Sempre. Será que é de alguém aqui esse carro? Olhe para Deus. A segunda coisa, meus irmãos, depois que você olhar para Deus, olhe para dentro de você. Você olhou para Deus, agora olhe para dentro de você. Como assim, pastora?
Olhe como é que você está. Será que o teu coração está de acordo com a vontade de Deus? Será que você tem agido de uma maneira que agrada a Deus? Você tem que olhar como está a tua vida. Então, primeiro olhe para Deus. E depois olhe para dentro de você. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que deixar de fazer? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Então você olha para dentro de você. Amém? Olhe para Deus, olhe para cima e depois olhe para dentro de você. A terceira coisa que você deve fazer, olhe ao teu redor. Primeiro olhe para Deus, depois olhe para você e depois olhe ao teu redor. O que significa isso, pastora? Olhando ao nosso redor, nós podemos ver o que podemos fazer para melhorar a situação e ajudar o nosso próximo. Entendido, irmãos? Primeira coisa, olhar para Deus, porque se nós olharmos só para nós e ao nosso redor, nós vamos nos desesperar. Porque nós somos pecadores, nós temos defeitos, então quando nós olhamos para nós, veja só, é a mesma coisa que você se comparar com um bandido. Você se compara com um bandido, com um ladrão, com um assassino que matou 100 pessoas. Você vai dizer assim, não, eu estou bem, porque eu nunca matei ninguém. Então você está se comparando com aquela pessoa, você está dizendo, eu sou melhor que ele, porque eu nunca matei ninguém. Mas quando você olha para Deus, você vê que você não é nada. Então é a maneira de olhar. Quando você olha para as outras pessoas, quando nós olhamos uns para os outros, nós achamos até que não, está tudo bem comigo, porque eu não estou fazendo o que fulano de tal fez. Ficou entendido? Mas quando nós olhamos para Deus, que é santo, 3 vezes santo, os nossos pecados nos acusam. Porque Deus não tem pecado, porque Jesus não tem pecado. O Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Então, quando nós nos comparamos com as pessoas e com o mundo, nós até parecemos santinhos. Mas quando a gente olha para Jesus, que é perfeito, os nossos defeitos começam a aparecer um atrás do outro. E ali a gente começa a observar como eu tenho que mudar. Então, primeiro para Deus, depois para dentro de você e depois ao teu redor. Ou seja, vou olhar para Deus, que é o único que pode me dar força e sabedoria para saber o que fazer. Depois olho para dentro de mim mesmo para ver o que é que eu preciso mudar, porque Deus vai me mostrar muita coisa errada em mim. E depois olho ao meu redor, o que eu posso fazer para mudar a situação, ajudar meu próximo, remir o tempo. Entendido até aqui, meus irmãos? Para Deus, para mim mesmo e ao meu redor. Aí então eu posso dar mais aqui alguns exemplos, né? Mais alguns conselhos para você fazer. Depois que você fazer essas 3 coisas, meus irmãos, nunca saia da presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus. Porque se você sair da presença de Deus, você vai acabar destruído com o mundo e com os problemas do mundo. Por quê? Porque Deus é a nossa segurança. É só Ele que pode nos manter de pé. Só Ele, mais ninguém. É bom ter amigos, ter pessoas em quem confiarmos, com quem conversarmos, claro que é. Mas ninguém pode nos tirar de situações que só Deus pode. Só Deus. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, irmãos, não vai adiantar eu chegar diante de Deus e dizer para Ele, ah, Senhor, mas eu fui pastora, eu ensinei a Tua palavra, eu conversei, eu conheci pessoas importantes na terra. De que vai adiantar isso para mim? De nada. Não vai adiantar. Então não adianta a pessoa chegar diante de Deus e dizer, mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não resolve. Porque quando chegar a hora de nós nos apresentarmos diante de Deus, é só a pessoa e Deus.
Meus amigos não vão poder me ajudar, meus parentes não vão poder me ajudar, meus pais não vão poder me ajudar, ninguém vai poder me ajudar. Por quê? Porque é a pessoa e Deus. E pode ter certeza que cada ser humano, irmãos, que já nasceu, vai se apresentar individualmente diante de Deus. Então não adianta conhecer fulano, não adianta conhecer Beltrano, não adianta ser pastor, não adianta ser pastora, não adianta. É a pessoa e Deus. E Deus ninguém engana. Então vai chegar esse momento em que nós vamos nos colocar diante de Deus. Então por isso é que eu digo, aprenda desde já, meu irmão, a viver você e Deus. Ah, pastora, você está dizendo que eu não posso confiar em pessoas, não posso acreditar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas cuidado com em quem você confia. Porque quantas são as vezes que a gente confia em alguma pessoa e essa pessoa acaba nos traindo, não é assim? Já não aconteceu isso com vocês? Acabam falando coisas a respeito da gente que a gente nunca fez, que a gente nunca nem pensou, mas o comentário muitas vezes é coisas que você não fez, que você não deve. São ditos amigos. Então aprenda a confiar, a tua confiança verdadeira, meus irmãos, seja só em Deus. Só em Deus. É claro que eu vivo aqui falando que nós temos que nos amar, que nós temos que nos ajudar, mas não é nesse ponto que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de confiança, de você aprender, é você e Deus. Deus é o teu melhor amigo, Jesus é o teu melhor amigo. Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai te acusar de nada do que você fez de errado se você pediu perdão. Entendido isso? Amém? Então, não saia da presença de Deus, nunca. Por quê? Porque um dia você vai estar na presença dEle e não adianta, ninguém consegue fugir. Isso vai acontecer. Então, aprenda desde já a viver você e Deus. Porque tem situação que ninguém consegue te livrar, só Deus. Está sozinho? Não reclame de estar sozinho, você não está sozinho. Se você tem Jesus, você tem a melhor pessoa que poderia estar com você. Amém? Ficou entendido isso? Eu não estou aqui falando para você não confiar um no outro, não é isso que eu estou falando, tá, irmãos? Eu estou falando que ser humano traz ser humano. Deus nunca vai te dar motivo de decepção. Amém? Então nunca saia da presença de Deus. Outra coisa que nós temos que aprender a viver nesses dias agora. Não seja ingrato. A ingratidão é um pecado muito sério diante do Senhor. Porque Deus fez de tudo por nós, Ele nos criou, Ele nos deu vida, Ele nos dá a vida a todo instante. E quantas são as pessoas que são ingratas? Então estão, nesse momento onde muita gente já morreu, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Então é motivo de gratidão e não de ficar reclamando por que que Deus permite isso, por que que Deus fez isso. Deus tem os propósitos dele. Então seja grato ao Senhor, porque a tua família está aqui. Aprenda a ser grato. Gratidão. Seja grato. Uma pessoa ingrata é muito triste porque só aproveita as pessoas, só está próximo das pessoas quando está precisando. Depois, tchau. Então nunca seja ingrato, meu irmão, nem com Deus e nem com as pessoas. Tenha um caráter de gratidão, tanto com Deus quanto com as pessoas. Ah, pastora, mas a situação está difícil, tem hora que eu me desespero. Não se desespere. Pastora, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas se a situação está assim difícil? Lembram que eu falei aqui do caso do tributo de Jesus e de Pedro? Quem é que estava? Eu falei, acho que eu falei à tarde e à noite. Que eu expliquei que, nossa, já passou o tempo, eu esqueci que o culto tem que ser menor. Jesus precisou de dinheiro para pagar o imposto.
Lembram que eu falei disso? E aí, então, o que ele fez? Mandou Pedro ir no mar. Vai lá, Pedro, o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda dentro da boca do peixe. Eu não vou falar tudo de novo que eu falei, né? Que é muito bonita essa passagem, mas só para fazer você lembrar. Deus vai te dar condições se você for fiel a Ele. Não vai te faltar nada. Amém? Não se desespere, não sinta medo. Porque onde tem medo não tem fé. Se você está sentindo medo, você está tirando o lugar da fé no teu coração. E aí Deus não pode agir. Deus não age aonde não tem fé. Então tenha fé. Valorize mais o espiritual do que o material. Vou ter que falar mais rápido agora. Uma outra coisa. Perdoe. Se existe agora um tempo que precisa, é agora. Perdoe. Ah, pastora, mas você não sabe o que é que me fizeram. Perdoe. Ah, mas perdoe. Não importa o que te fizeram. Perdoe de coração. É difícil? É. Mas a escolha é tua de perdoar. Então perdoe. Não vou estar explicando muito também, só falando rapidinho. Amem como Jesus ama. Irmãos, tem pessoas, quem sabe você conheça alguém assim, que é muito difícil de a gente amar. É ou não é? Tem pessoa que você olha assim e diz, não, mas esse não dá, Jesus, esse eu não consigo. É aí que Jesus fala. Mas de que adianta se você amar só quem te ama, que recompensa terá? Então ame como Jesus ama. Eu peço isso na minha oração, sabe, irmão? Quando tem alguém assim, eu digo, Senhor, me ajude a saber amar aquela pessoa como o Senhor ama. Porque se não for como o Senhor ama, eu não vou conseguir amar. Então agora é tempo disso. É tempo de correção. É tempo de nós nos corrigirmos diante de Deus. Perdoe e ame. Mas não seja amor fingido. Diga, Jesus, por favor, o Senhor sabe que o meu amor não está alcançando isso. Então me ajude a amar como o Senhor ama. Você já passou por uma situação assim, irmão? Com certeza já, né? Lembre disso, Jesus disse que se a gente amar só quem nos ama, nós não vamos ter recompensa nenhuma. Então ame quem te odeia, ame quem fala mal de você. Falou mal de você? Ame. Faça tudo o que você puder por essa pessoa. Você não precisa concordar com a pessoa, com as atitudes dela. Mas você deve amar. Amém? Quero ler rapidinho, abra a tua Bíblia em Isaías. Até nós acostumarmos com esse novo horário do culto, vai ser difícil, né? Isaías capítulo 5. Versículo 8. Eu vou estar citando os versículos porque nós não vamos ler todo o texto, eu vou estar lendo só alguns. Então agora é o versículo 8. Isaías 5, 8. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Aqui está dizendo, ai das pessoas que fazem isso. E no tempo que nós estamos agora, próximo à vinda do Senhor Jesus, que nunca esteve tão próximo quanto está agora. Nós não podemos fazer isso aqui agora que eu vou te dizer, tá? Ó, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. O que Deus está dizendo isso? Aqui. Agora, nunca foi, mas agora é que não é tempo de você buscar riqueza. Ó, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, quer dizer, querem ser o dono do mundo. Não faça isso. Passou esse tempo, nunca foi correto, né? Querer tudo para si e nada para os outros. E agora é que não pode ser. Versículo 11 agora. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice,
E continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. O que está dizendo aqui? Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não se deixe vencer pelo vício. Lute contra o vício. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Nem precisa explicar muito esse versículo, ele já está bem declarado, né? Depois, por favor, quando você chegar na tua casa, leia todo esse capítulo. Agora o versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. O que é isso? Quando a Bíblia diz ai, irmãos, é porque o castigo é grande. Então ai quer dizer, coitado de quem faz isso. E Deus está dizendo agora que não é época de fazer. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, quer dizer, fazem coisas erradas, injustas, né, com cordas de injustiça, mas dizem, não, está tudo bem, todo mundo faz isso. Eu posso adquirir muito dinheiro roubando dos outros. Todo mundo rouba. Ficou entendido isso, irmãos? Ou qualquer outro tipo de pecado que a pessoa justifique porque todo mundo faz. Então, ai dos que puxam para si a iniquidade. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que Deus está dizendo aqui? Ai daquele. O que é isso? Coitado daquele que faz inversão de valores. O que é fazer inversão de valores, irmãos? Nós estamos vivendo essa época agora. Inversão de valores. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, que a pessoa sempre soube a vida inteira que era o certo a se fazer, muitos agora estão dizendo, não faz mal. Então, ai dos que chamam, dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do aborto. Né? O aborto. Nós sabemos que é um pecado muito grave diante de Deus. É uma vida. Está matando uma vida. Mas tem gente que chama de bem. É um grande mal. Mas tem pessoa que diz, não, tudo bem. Porque a mulher é dona do seu próprio corpo. Ela faz o que ela quiser. Não é assim? Ou qualquer outro tipo de situação, mas que fazem com que o mal pareça uma coisa boa e que a coisa boa pareça mal. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Quer dizer, inversão de valores. O que é correto, hoje a maior parte das pessoas está enxergando como erro. E o que é erro, a maior parte das pessoas está enxergando como coisa certa. E nós não podemos ser assim. Cristão não pode ser assim. O que é certo, o que é errado, não presta para mim. Pronto. Amém? Aí, o último ali, o versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Quer dizer, aquela pessoa que diz, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso roubar, eu posso fazer o que quiser. Porque ali no final diz, e ao justo negam justiça. Hoje a injustiça está imperando. Nós não estamos vendo por aí, gente, situação assim que é um absurdo. A injustiça, eu não vou nem entrar aqui em falar nomes, né? Não vou citar nomes, mas o que a gente vê hoje, e isso não é só no Brasil, na grande maioria das nações, os líderes tiram a autoridade do presidente, não é isso? Ali, por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O povo hoje está sofrendo pela decisão de muitos políticos, não é verdade? E eles dizem que é justo, que é correto fazer isso. Agora veja só, no mesmo Isaías, só que agora no capítulo 6, versículo 5.
Isaías 6:5. Aí Deus usou Isaías para falar tudo esse zai aqui, dizendo que nós não podemos fazer essas coisas. E aí no versículo 5, aí Isaías diz dele mesmo, ai de mim. Olha só. Então disse eu, ai de mim, é Isaías falando, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que Isaías estava falando aqui? Ele tinha recebido essa palavra de Deus aqui de todos os ais, de que coitado de quem fizer isso, é Deus falando em outras palavras. E daí, depois disso que ele recebeu essa palavra, ele teve uma visão onde ele viu Deus assentado no seu trono. E aí ele disse, ai de mim. Quer dizer, eu sou pecador e vi Deus. Em outras palavras, brincando um pouquinho, estou frito. O que vai acontecer comigo? Porque eu vi Deus, que é santo, mas eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então ele estava reconhecendo o pecado dele e o pecado do povo dele, povo de Israel. Então ele estava dizendo, ai de mim. Aí você pode dizer, mas pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Eu não estou fazendo nada dessas coisas. Que bom que você não está fazendo nada dessas coisas, mas então olhe para esse ai de mim de Isaías. Ele estava dizendo, eu sou um homem de impuros lábios. Quer dizer, ele falava alguma coisa que ele não devia falar. E nós, irmãos, como temos agido nesses dias agora que estamos passando aí por quarentena, por tudo isso? Então, por isso que eu disse no início da mensagem, primeiro olhe para Deus, depois para você e depois ao teu redor. Você está fazendo aquilo que é da vontade de Deus? Irmãos, eu não sei, eu não posso fazer isso, porque quem faz isso é o Espírito Santo, convencer, né, quem está ouvindo. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Mas eu queria assim, que nem dizia minha mãe, a minha mãe dizia assim, meu pai também falava isso, se puder abrir a cabeça e colocar lá dentro. A gente não pode fazer isso, o Espírito Santo pode. Mas eu quero que você entenda o seguinte, acabou o tempo de brincar com Deus. Acabou o tempo de brincar, de servir a Deus. Nós temos que levar as coisas a sério. Ai dos que para si chamam a iniquidade. Então se é ai, eu não quero para mim. Isaías era um profeta e ele disse ai de mim. Então como é que nós vamos estar diante de Deus, irmãos? Como é que está você, como é que estou eu diante do Senhor? Quando nós chegarmos, eu e Deus, você e Deus. Como é que estamos? Então agora é tempo de nós reconhecermos isso. Não brinque com Deus. Não brinque. Tem muita gente, eu não estou falando assim, não estou generalizando a situação, não, porque eu sei que tem irmãos, né, que por algum motivo ou outro ainda não podem vir nos cultos, mas na sua grande maioria a gente via aquelas mensagenzinhas lá de Zap ou de Facebook, né? Quero minha igreja aberta, mas não vieram ainda nem um dia no culto. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Alguém tem que avisar esse povo que a igreja já está aberta. E isso é viver corretamente diante de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, olha só, eu sei que tem pessoas idosas, nós temos aqui os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão, né, como é que a gente diz lá, no grupo de risco. Então eu não estou falando disso. Eu estou falando que tem gente que pode. Não é? Vocês concordam comigo? Mas as mensagenzinhas lá do Facebook era, quero minha igreja aberta. Será que nós vamos ter que contratar o irmão Pacheco para anunciar na igreja, na cidade que a igreja já está funcionando, irmão? Entenderam o que eu falei, irmãos?
Então tem gente que mesmo no meio de toda essa situação, é aquilo que nós lemos lá em Efésios. Acorda tu que dormes. Tem gente dormindo. Aí quando Jesus voltar, vão ficar. Ai, por que Deus me deixou? Deus é injusto. Deus não é injusto, não. Você é pecador. Eu sou pecador. Entendido isso, irmãos? Então acabou o tempo, irmãos, acabou. Eu quero que você entenda bem isso, assim, ó, dentro da tua cabeça. Acabou o tempo de fingir ser de Jesus. Ou agora, é ou não é? Amém? E aí, então, agora já falei tudo a respeito da Bíblia aqui, né? Agora eu quero dar algumas opiniões para vocês. Agora não é nem conselho, algumas opiniões do que a gente está vendo, né? Já falei do lado espiritual, então esteja com a tua vida correta diante de Deus. E agora eu quero te dar umas opiniões a respeito da vida material nessa situação que estamos vivendo. Olha só, eu não entendo muito de economia, não entendo de comércio, mas se eu que não entendo já enxerguei isso, é porque realmente, então, está bem à vista, né? Então, uma coisa que eu quero só orientar vocês, eu creio que vocês já sabem disso, mas vale a pena falar. Meus irmãos, na situação em que nós estamos vivendo agora, primeiro conserte tua vida espiritual em tudo que nós falamos. E depois, meu irmão, na tua vida material, não faça dívida. É uma opinião, não é nem um conselho. Tá? Não faça dívida. Agora não é mais época de fazer dívida. Eu sei que a gente sempre gosta de estar comprando uma coisinha ou outra, né? Mas agora não é hora. Pague as tuas contas que você já fez. E não faça outras, a não ser que seja, é claro, uma situação que não tem como, né, você evitar. Mas pare de gastar com bobagem, pare de gastar com besteira. Economize. Eu acho que o pastor ia amar ouvir eu falar isso. Mas ele não está aí. Dívida só incomoda, Virley, está corretíssimo. Não, mas eu falo assim, ó, porque a gente compra. Você não vai sair por aí gastando, né? Não temos condição para isso. Mas até aqui, vamos dizer que aqui foi o vírus, daqui para cá era uma coisa. Agora daqui para cá é outra. Então aqui a gente podia ainda fazer uma coisa ou outra. Você podia, você tinha condições para isso. Agora, irmãos, daqui para frente, para você não se incomodar, não faça dívida. Você pode dizer, pastora, está se metendo na minha vida? Não estou, não. Estou te dando uma opinião para você não se incomodar depois. Não é mais tempo. Ah, pastora, mas eu estou devendo. Pois então, ore a Deus que Ele te ajuda a pagar. Pois é, Virley. Entendido, irmãos? Seja prudente, seja sábio. Eu falei na mensagem ali que é hora de pedir sabedoria para Deus. Então vamos ser sábios. Não faça dívida, meus irmãos. Não faça. Tem que comprar alguma coisa? Se tu tiver o dinheiro, vá lá e compre. Mas não faça dívida. Porque só quem já compra com a intenção de não pagar, aí não tem problema nenhum. Mas eu sei que não é o nosso caso aqui. Mas tem pessoas que dizem, se eu não pagar, eu nego e pronto. Isso não é papel de cristão. Então, nós como cristãos, temos que ser honestos. Então, se eu sei que a situação está difícil, e eu não sei se amanhã eu vou ter para pagar, então eu não vou me endividar. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Não estou me metendo na tua vida, estou só te dando uma orientação. Então não faça dívida. Uma outra opinião que eu te dou, se você tiver condições, armazene comida. Isso aqui é um assunto que nós falamos já bastante no estudo bíblico, né, irmã?
quê, pastora? Porque na situação em que estamos, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode ter comida, mas você pode não ter dinheiro para comprar. Ou você tem dinheiro para comprar, mas não tem comida para vender. Então eu não estou dizendo para você lotar a tua casa. Não é isso. Mantenha um tanto que você sabe que você vai poder passar um período, se for necessário. Entendido isso, meus irmãos? Principalmente aqueles alimentos não perecíveis, né? Água também. Tá? Eu estou te orientando assim, meus irmãos, porque eu senti de Deus de fazer isso. Deus falou no meu coração isso. Meu povo precisa ser orientado nesse lado aí. Então não faça dívida. Se você puder, armazene um pouquinho de comida, água. Porque nós não sabemos o que está por vir, amanhã ou depois. Então eu não estou aqui sendo que nem alguns falam por aí, né? Que quem prega desse tipo é profeta do caos. Eu não estou sendo profeta de caos, eu não estou fazendo profecia nenhuma, eu estou vendo a realidade. Então, se você puder, faça isso. Ah, pastora, mas quem vai fazer isso é porque não tem fé. Não. Deus manda a gente ser prudente. Depois não adianta dizer por que Deus permitiu que falte. Mas Deus te mostrou e você não fez. Ficou entendido? Amém? A fé anda junto com a prudência, meus irmãos. E eu não estou aqui querendo te assustar porque amanhã vai... Não é nada disso. Nós estamos numa época do mundo agora em que a gente não tem mais certeza de nada. Então, para você e para a tua família não passarem mais, vamos dizer assim, problemas, seja prudente. Faça isso. Amém?